Primeiramente, eu quero dar um muito bom dia para todos vocês, agradecer pela participação aí em mais um webinar da MapData, é mais um tema importante aí para a indústria de arquitetura, engenharia e construção como um todo, para a gente conversar um pouquinho sobre gêmeos digitais, sobre BIM, sobre IoT. Hoje estamos aí com convidados ilustres, né? O Vitor e o Fernando, duas pessoas aí que vão trazer muitas informações para o ambiente, né, para o desenvolvimento, principalmente para a parte de operação em si e desenvolvimento de projeto, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Rayane Rezende, sou especialista técnica hoje na MapData, tá? Atendo aí empresas específicas aqui na região de Minas Gerais. Eu vou iniciar o nosso webinar falando um pouquinho sobre o tema, falando sobre a MapData e fazendo as apresentações gerais. E vou deixar também um pouquinho, né, para trazer esse olhar de gêmeos digitais, trazer um pouquinho desse fluxo otimizado para o Vitor e para o Fernando, né, o Vitor da Blossom Consult, uma das grandes empresas aqui na região, né, em Minas Gerais, e que tem uma atuação a nível Brasil, e o Fernando da TCS Industrial também, que faz essa parte de automação e vínculo com IoT, tá? Que é um bate-papo interativo mesmo, então se vocês tiverem dúvidas, né, qualquer informação que vocês queiram questionar, fiquem à vontade para deixar no chat. No final a gente vai ter um ambiente de Q&A, né, então onde a gente vai conseguir responder todas as dúvidas de vocês. E o Lucas aí do nosso time de marketing, que está fazendo isso tudo aqui acontecer, basicamente, ele vai repassar os questionamentos de vocês, tá? Ótimo, tá combinado então. Falando um pouquinho sobre a MapData, tá, pessoal? A MapData aí atua há mais de 30 anos no ramo de tecnologia e inovação. É um dos principais parceiros Platinum, né, da América Latina da Autodesk, quando a gente trata de informações referente a software, a treinamento, assessoria, implementação BIM como um todo. Nós somos uma empresa aí que com atuação nacional, né, então a gente tem unidades da empresa, da MapData, em diversos setores, em diversas regiões do Brasil, norte, sul, centro-oeste, sudeste, nordeste, então nós temos aí diversas unidades. Somos também, além de um Platinum Reseller da Autodesk, trabalhamos com ferramentas da Adobe e Microsoft, tá? Então, nós temos aí um time muito robusto, né, de processos e suporte técnico, tanto para capacitação, tanto para assessoria, para qualquer dúvida que vocês tiverem referente ao licenciamento, à utilização ou necessidades para melhorias de fluxos dentro da empresa de vocês, tá? Então, podem contar conosco para qualquer necessidade. No final dessa apresentação, né, do nosso webinar, eu vou deixar os meus contatos e o contato diretamente da MapData. Qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês tiverem, interesses, eu fico à disposição para apoiar vocês também, tá? Assim como vocês já, né, observaram, hoje o tema do nosso webinar é explorando os avanços dos gêmeos digitais, falando um pouquinho sobre a gestão de dados para a integração do BIM e IoT. Hoje são temas que são super relevantes dentro do processo, né, e do mundo AIC como um todo. Então, são temas muito relevantes, atuais, e que quando você começa a trabalhar com esse tipo de temática, você tem vantagens e benefícios muito interessantes para esse processo, tá? Então, a gente vai explicar um pouquinho para vocês como funciona, como hoje a Blossom apoia efetivamente todos os seus clientes, né? Utilizando essa metodologia, utilizando esse processo, para vocês também compreenderem e poderem agregar esses avanços tecnológicos no fluxo de vocês também, tá? Estou apresentando um pouquinho quem está aqui hoje, tá? Eu sou a Rayane Rezende, sou Custom Success especialista Autodesk aqui na MapData. Eu tenho mais de 4 anos, tá, de empresa, então eu trabalho com a vertente de AIC Collection e Construction Cloud. Sou especialista no ambiente de colaboração em nuvem da Autodesk. Trabalho aí apoiando todas as informações e focado em multidisciplinaridade de projetos nas empresas de Minas Gerais, região também sudeste aqui como um todo. Como convidado, a gente trouxe aqui o Vitor Souza, que ele é coordenador de PDI na Blossom Consult, também aí já tem bastante tempo, né, de caminhada, né, Vitor,
com desenvolvimento, pesquisa e inovações, sempre alinhado com o processo BIM, AWP, captura de realidade, e faz um excelente trabalho quando a gente trata de tecnologia, desenvolvimento, inovação para projetos de mineração, siderurgia, óleo e gás, construção e arquitetura, tá? Também tem aqui, a gente trouxe o Fernando, né? O Fernando Souza, ele é sócio fundador da DCS Industrial. Ele também tem bastante tempo aí de caminhada nesse mundo, né? Trabalha aí com projetos também de multidisciplinaridade, automação, o mercado de IoT e automação como um todo. Então, tudo voltado para a indústria 4.0, né? Podem chamar esse cara aí, que ele é muito bom. Eu estou compartilhando com vocês também o QR Code, né, das nossas redes sociais. Então, se quiserem nos chamar, fazer uma conexão lá conosco, a gente fica totalmente à disposição de vocês, tá? Eu vou deixar o Vitor e o Fernando falar, tá, pessoal? É só para explicar um pouquinho sobre a agenda, né, quais são as temáticas e informações que a gente vai passar aqui hoje. Vamos explicar para vocês por que utilizar o Digital Twins, né, os gêmeos digitais, qual é a vantagem, quais são as ferramentas de colaboração, qual é o processo que a Blossom hoje utiliza para ter todas essas vantagens, toda essa eficiência operacional, com foco na AIC, né, na arquitetura, engenharia e construção, exemplificação de projetos desenvolvidos, a integração base, né, integração BIM com a IoT, a internet das coisas, que faz com que todo esse processo seja otimizado e a gente tenha vantagens, né, referente a soluções, ter a Autodesk, ter ferramentas de colaboração aliadas à estratégia e desenvolvimento de um modelo de negócio que traz muitos benefícios, não somente de tempo, mas também benefícios relacionados a custos, né, a valores, quando a gente trata aí de ambiente de AIC, que muitas das vezes são percalços, né, e dores que muitos de vocês sofrem com certeza no dia a dia de vocês, tá? Vou falar um pouquinho sobre a base, tá, de desenvolvimento do nosso web, né? Antes da gente falar um pouquinho sobre gêmeos digitais, sobre a importância dessa integração BIM IoT, a importância de se ter um ambiente comum de dados dentro do fluxo de vocês, tá? Hoje a base de desenvolvimento, a base de gerenciamento de informação e colaboração de todos os modelos, desde a pré-concepção até a manutenção de qualquer projeto, existe a Construction Cloud, né, a Autodesk Construction Cloud, que é a ferramenta, né, a plataforma de colaboração da Autodesk, que permite você gerenciar e ter um único ambiente de dados para gestão de toda a documentação e todo o fluxo de desenvolvimento do projeto, tá? A Construction Cloud, ela é um ambiente, é um CDL, é um ambiente comum de dados, com armazenamento ilimitado e conexão fluida entre todas as etapas de projeto basicadas, e eu consigo fazer todo o fluxo customizável de aprovação de documentos, markup, suporte a todo tipo de arquivo, seja 2D, 3D, com necessidade de software, né, sem a necessidade de ter um software instalado na minha máquina. Tenho um rastreamento, um histórico, tenho avaliação de dashboard executivo dentro da minha plataforma. Então, eu consigo ter uma análise de todo o percurso do meu projeto. Desde o momento em que eu tive a pré-concepção, fui lá e peguei as informações do terreno, até a manutenção e operação daquela edificação ou daquele projeto como um todo. Tá? Então, eu consigo abranger todas as etapas do meu projeto, vinculada à nossa plataforma de construção, à nossa plataforma de colaboração em nuvem da Autodesk. Tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais também sobre a Construction Cloud, a gente fica à disposição para fazer um overview aí das ferramentas também, que podem ser alinhadas de acordo com a necessidade de cada empresa, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma das ferramentas que compõem a plataforma Construction Cloud e por que eu estou falando dela, né? Antes de falar de gêmeos digitais. Porque ela foi um dos principais pontos de colaboração das informações aí para a Blossom também, além, né, da utilização dos projetos, da modelagem, utilização de Revit, Civil, Navisworks também, para o desenvolvimento do projeto, mas também ter um ambiente centralizado com todas as informações faz toda a diferença, porque eu tenho informações confiáveis a qualquer etapa ali do desenvolvimento do meu projeto. Hoje a Construction Cloud ela é subdividida em 5 produtos, o Autodesk Docs, BIM Collaborate Pro, Takeoff e Build.
cada um deles voltado para uma etapa de desenvolvimento do meu projeto. O Docs, gerenciamento de toda a minha documentação e gestão dessas informações. Collaborate e Collaborate Pro para a parte de modelagem, planejamento, avaliação, compatibilização de projeto. O Takeoff voltado para quantificação e o Build voltado para o ambiente de execução de projeto e operação. Então, onde eu consigo ir a campo, avaliar, preencher checklist e ter toda uma tratativa voltada para a etapa de execução do meu projeto, tá? Um dos principais pontos, né, do webinar, né, de ter gêmeos digitais, de se trabalhar com essas premissas, é a colaboração de informações. Então, quando eu trato de BIM Collaborate Pro, ter todas as informações centralizadas, federadas, compatibilizadas e sempre trabalhando com a minha última versão e atualização de informações dentro do meu hub, dentro de um ambiente comum de dados, é de extrema importância para qualquer fluxo, né, que já inicia com as informações corretas no meu desenvolvimento. Agora eu já falei um pouquinho também sobre os parceiros que estão aqui, mas ia apresentar de forma mais formal, né? Então, os parceiros que hoje a gente trouxe para o nosso webinar é a Blossom Consult, é uma grande empresa de engenharia consultiva focada aí na gestão de projetos industriais, atuando desde todos os estudos conceituais até o startup, né? E suporte operacional de todos os projetos em que eles estão envolvidos. São multidisciplinares, trabalham com todo tipo de análise aí, e representado hoje pelo Vitor aí, que vai apoiar e vai mostrar um pouquinho como é o fluxo, né, de desenvolvimento hoje da Blossom. E a TCS Industrial, que é a empresa especializada em soluções tecnológicas nos mais diversos segmentos, IoT, automação, com mais de 15 anos de mercado, representado pelo Fernando dentro desse mundo de automação, indústria 4.0 e o ambiente de IC, engenharia, arquitetura e construção, tá? Agora eu vou passar a palavra para o Vitor e Fernando. Queria agradecer pela participação de vocês, tá? A Mapdata está sempre de braços abertos aí para divulgar também ótimos fluxos, né, e fluxos otimizados que hoje o mercado propõe e tem necessidades, né? Hoje vocês são uma das empresas aí que trabalha de forma excepcional com a parte de gêmeos digitais, e eu acho que o que vocês fazem hoje é muito interessante para que outras empresas também se inspirem e comecem a utilizar também com a automatização e com as vantagens de se aplicar gêmeos digitais no dia a dia, tá bom? Fica à vontade, viu, Vitor? Vou parar meu compartilhamento aqui, você fica à vontade para compartilhar o seu. Ok, vou pegar aqui. Então, primeiro, obrigado pela introdução, Rayane. Agradeço também a Mapdata pelo espaço cedido para a gente trazer aqui esse tema que é relevante, contextualizado no que a gente está vivendo. Vou tirar essa telinha aqui da frente para não atrapalhar. Bem, então, já explicado pela Rayane, o intuito aqui é a gente falar um pouco sobre o ciclo, né, com alguns exemplos práticos da engenharia. Muito se fala da construção, hoje o foco aqui é engenharia e operação, né, e a fusão desses dois contextos ali, que é o Digital Twins, um gêmeo digital, né, sendo utilizado na operação. Então, aqui a gente fala um pouco dos processos da Blossom, a TCS, Indústria 4.0, e no item 4 aqui a gente fala um pouco sobre como que é essa interação. Bem, a Rayane já fez uma breve introdução sobre a Blossom, né? Então, o ponto que eu ressalto aqui é só é possível isso porque são várias pessoas, né? Esse é um trabalho coletivo, feito a várias mãos, construído a várias mãos, tá? E pela autonomia que nós temos de inovação, para inovação, obviamente sem perder o foco no negócio. Ali embaixo tem alguns artigos, né, e eventos que nós participamos. No final também tem um QR Code para direcionamento no nosso site. Bem, então, para contextualizar aqui o que foi dito, né, muito já se fala sobre BIM, né, então para não ser prolixo aqui nessa parte, eu vou ser bem breve, mas dois pontos que são importantes são, quando a gente está falando aqui de BIM, né, da transformação digital no ciclo do empreendimento, engenharia, construção e operação,
Na teoria, nós temos alguns ganhos, né, de uma engenharia mais rápida, redução de custos, a redução de operação, custo na operação. Isso aqui são players falando, né? Mas na prática, se isso não for bem conduzido, bem implantado, ser tratado como projeto, com indicadores, isso gera frustração. Nós passamos por essa fase no mercado, né? E agora a gente está nesse momento de transição, onde, de fato, algumas empresas já têm um BIM implantado e que isso permite a gente avançar para outros estágios, né? Por exemplo, aqui o tema da palestra, a gente está falando lá da operação. E mais uma vez, só é possível porque isso é estruturado de forma com que tenha pessoas, né? Hoje, um exemplo na Blossom, pessoas dedicadas para a engenharia digital, core business da empresa, e pessoas dedicadas para a área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Bem, dito isso, esse segundo ponto acima aqui, né, como nós entendemos os dados ali no meio desse processo. Então, falar de dados ali na engenharia, né, em etapas isoladas já é complexo, né? Então, quando a gente fala de dados, interação e integração durante todo o ciclo, se torna mais complexo ainda. Então, a nossa visão é de interagir ou integrar esses dados durante o processo, tá? Então, não existe uma ferramenta que vai resolver todo o processo, que vai fazer tudo, mas sim várias aplicações e processos. E um dos principais pilares aqui, como eu disse, né, pessoas, tá? Então, redigir procedimentos, né, e interagir com tecnologia. Tá, então, quando a gente pensa aqui em engenharia, eu deixei aqui, apaguei a construção, né, porque o nosso foco aqui hoje está na engenharia e na operação. Quando a gente pensa em custo do empreendimento como um todo, o gerenciamento da implantação e a engenharia ali, ela é uma pequena fatia quando se compara com o OPEX, né, a operação. O gerenciamento da implantação, a gente tem ali 3, 5 anos, enquanto a operação ela se estende ali por décadas, né, até o descomissionamento ou usos futuros. E um ponto importante é não só uma tendência, né, eu vejo muito potencial e valor agregado para a operação quando a gente fala de digital twins. Aqui um outro player falando sobre digital twins também, né, da receita esperada para a movimentação até 2031. Então, de fato, tem esse movimento. Eu costumo falar que o digital twins é o novo BIM, né, a terminologia que o pessoal costuma usar. Bem, dito isso, eu vou passar aqui falando agora da engenharia, né, o que nós fazemos aqui na Blossom, alguns exemplos práticos, e como isso converge para uma engenharia performando melhor e de qualidade e com valor agregado para outras etapas. Esse ponto aqui a gente está fazendo, é uma interface Blossom, o EDA, tá? É uma interface para gestão de materiais quantitativos e, nesse caso, aí, dados de processo. Então, nesse caso, eu só tenho uma pessoa interagindo, assim como sempre foi feito, né? Engenheiro de processo imputando informações. E aí a gente está integrando, no nosso caso, né? Nós somos agnósticos, mas nós optamos por desenvolvimentos em plataformas Autodesk. Nós entendemos que é um bom custo-benefício. E nesse ponto, existe uma integração desses dois sistemas, onde tudo que eu estou fazendo, né, coletando, imputando na interface do EDA, com relação a dados de processo, está sendo integrado direto no modelo. Então, de forma prática, o projetista ele está selecionando o tag daquele equipamento, e ali à esquerda, ele já está herdando todos aqueles atributos que foram cadastrados pelo engenheiro de processo naquela interface. A grande maioria aqui, né, do industrial, residencial, predial, sabe como que é a dinâmica do projeto. Então, a todo momento as coisas mudam. Aqui é uma simulação de revisão. Então, por algum motivo, a vazão da bomba, o peso mudou, né? Automaticamente isso está sendo refletido lá dentro do modelo. Então, clicou, atualizou, e no modelo ele deu um update. Essa é uma interface Blossom, né? Um outro ponto importante ali, essa abertura na Autodesk para desenvolvimento e interação com a API. Então, aqui o dado atualizado. E qual que é a grande sacada aqui?
qual que é o valor agregado, né? A informação, integridade e para a engenharia, para o processo de engenharia, a performance. Então, eu deixo de fazer listas na mão e isso começa a sair automaticamente. Eu não tenho uma interação mais naquele Excel. Então, esse aí é um padrão, né, de um dos clientes, a lista sendo feita com aqueles dados que estavam lá. Então, aqui de novo, ressaltando, né, o ganho que se tem ali naquela parte, e quando eu falo de ganho, é, sem impactar a qualidade, obviamente. Aqui é um outro ponto, também uma integração para a lista de cabos. Percebam que eu estou pegando dois produtos que são gerados na engenharia, né? E aqui a gente está falando sobre produtividade, qualidade desses documentos, né, que estão saindo, e também a interação, integridade da informação, do dado que está saindo do modelo. Então, é o que eu falo de olho no peixe e olho no gato, né? A gente está sempre olhando para o nosso processo, para o nosso core business, que é engenharia, gerenciamento, mas também estruturando esse grande banco de dados, né? Essa massa de dados, esse dataset. Aqui, basicamente, é uma interface, né? É muito comum a gente, no industrial, às vezes as pessoas ficarem um pouco perdidas com relação a cabeamento, como que isso é tratado, porque não faz sentido, a modelagem de fato não faz. Então, essa solução nasceu justamente para isso, para integrar ali com o IDA também e fazer a gestão das listas de cabos quantitativos, as informações que vêm dos diagramas unifilar e trifilar. Então, todas as informações via IDA, né, alimentam o modelo. Ali ele está mostrando ali um roteamento, a aplicação está mostrando para ele os trechos que ainda estão pendentes. E aqui, logo na sequência, mais uma vez, performance e integridade, né? Ele está tirando aquela lista de cabos direto do modelo. Então, aqui é o gestor do projeto acessando as informações em tempo real. Estou desenvolvendo o projeto e eu estou acessando os quantitativos, seja de lista de materiais, PQ, lista de equipamentos, de cabos, e aí, mais uma vez, um output aqui da solução. Bem, ainda na engenharia, né, essa figura de cima aqui, ela ilustra bem o conceito, e dito pela Rayane ali, reforçando, isso só é possível porque existe colaboração, né? Então, aqui, além das plataformas ACC, que é essa colaboração em nuvem, a, nós utilizamos também o Collaborate Pro, que é o que dá essa dinâmica no processo, né? Então, enquanto eu estou fazendo uma atualização, o Fernando já está visualizando. É a figurinha do CDE, né? Aquela comum, para não virar uma bagunça, e o princípio de single source of truth é basicamente a informação íntegra, isso centralizado em um único ambiente. Bem, aqui eu dei uma pequena explicação sobre a engenharia, né? E aí agora a gente passa para a parte de operação, onde o Fernando vai falar um pouco sobre a realidade, né, dos dados lá dentro da informação e como funciona esse contexto. Fernando, por gentileza. Olá, Vitor. Obrigado. Vou puxar aqui. Mas bom dia, pessoal. Vamos fazer uma breve introdução aqui. Eu sou o Fernando, eu sou o sócio fundador e diretor de tecnologia da TCS. A TCS é uma startup que trabalha com tecnologia, TI industrial e inovação, né? Nosso foco é automação, robótica, sistema de visão e inteligência artificial. Então, nós estamos imersos nesse mundo aí da 4.0 e falando de integração o tempo todo. Então, projetos colaborativos, que vocês citaram aí, integração do lado da operação aqui, a gente fala cada vez mais nisso, buscando cada vez mais ganhos, né? Ganhos na produção, ganho em produtividade, ganho em eficiência. Então, a integração, para mim, é a bola da vez. Vamos lá, Vitor. Eu vou fazer um repasse aqui bem por alto, né? Enfim, dos pilares da indústria 4.0. Você já deve estar ouvindo isso aí bastante nos últimos anos, né? Então, muito se fala, já faz parte do nosso dia a dia, né? Cibersegurança, robótica, inteligência artificial, visão computacional, big data, analytics. E aqui nós vamos focar em dois pontos bacanas, que é o IoT, que eu estou chamando aqui de inteligência das coisas, né? E o Digital Twin. Pode passar aí, ô Vitor? Então, só focando aqui nos dois, né? Fazendo uma breve
de forma bem resumida, né, o que é cada um desses. Então, a gente pode considerar que a internet das coisas, né, no final das contas, são, de uma forma bem simplista, aplicação de dispositivos inteligentes conectados à internet, por meio de sensores, que seja, né, cada vez mais capturando dados em tempo real para realização de monitoramento, análise, enfim, integração diversos com outros sistemas de informações que às vezes estavam ilhadas ou nem eram acessadas, né? Então, hoje em dia, é cada vez mais fácil a integração da informação. Então, falando aqui, sempre reforçando essa questão da importância da integração. E o gêmeo digital é um conceito também muito amplo aí, cada vez mais ambientes com simulações virtuais criados com a integração dos dados dos ambientes reais. Então, fazendo aqui um pouco na prática, um exemplo aqui de IoT, nós temos uma planta aqui, onde nesse cenário aqui nós estamos monitorando, são diversos sensores de vazamento de gás. Então temos centenas de sensores espalhados por uma planta inteira. Imagina se isso a gente fosse cabear e jogar para algum sistema ou outro, concentrando essa infra, né? Seria uma coisa inviável. Então foram instalados diversos sensores inteligentes com conexão 4G para a nuvem, mandando os dados de vazamento de gás, monitoramento do gás direto para a nuvem. Então, hoje eu já tenho acesso à informação. E nesse exemplo aí, nós estamos mostrando aí essas bolinhas piscando, simulando situações de vazamento de gás, indicando a localização, né, num desenho de uma planta estática. Agora, a gente falando da integração, dessa questão da engenharia, né, de todo esse processo que vem com vocês, que nascem lá do começo. Por que não juntar essas coisas, né? Eu tenho a informação, vocês têm o projeto, a planta. Então, no caso aqui para segurança, faria sentido, será, eu clicar num desses pontos que está tendo um vazamento de gás e eu já consegui fazer uma imersão direto para o seu projeto para ver, igual nesse exemplo aí, né, na esquerda, a figura, eu vejo aonde que é esse ambiente que está tendo vazamento, se é um ambiente fechado, se é um ambiente aberto com mais ventilação, onde que está a área de escape e tudo mais. Então, aqui é um exemplo simples, né, só para a gente despertar essas formas de pensar em como integrar e para quê, né? Então, eu deixo de ter um desenho estático no sistema para jogar essas informações para dentro de um modelo dinâmico, atualizado e interativo do projeto de vocês. Então, aqui é um exemplo bem prático de aplicação de IoT. Vou mostrar aqui agora um outro exemplo de IoT, né, já para a parte de gestão de ativos, né, muito falado também, hoje em dia, cada vez maior essa preocupação com gestão do ativo. E o ativo pode ser desde um motor até um processo, uma área ou uma planta. Então, nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo de manutenção, sensor de vibração, que seja temperatura, monitorando as principais variáveis de um equipamento. Com essas informações básicas, eu consigo identificar a saúde desse equipamento. Então, eu saio do equipamento agora para monitorar vários equipamentos numa área inteira e subindo para monitorar praticamente uma planta inteira. Agora, a questão da documentação aí, a Rayane comentou muito bem, o Vitor também, enfim, já nasce no projeto, com os especialistas do processo. Eu vou dar manutenção, eu estou vendo que o equipamento desse aí está com problema, ou vai dar um problema. Eu preciso ter acesso à documentação técnica dele, modelo, especificações técnicas de área do ambiente dele, vazão que ele foi preparado, qual que é o modelo, qual que é o tipo do equipamento e tudo mais, para eu preparar uma substituição. Então, faria sentido a gente integrar esses mundos para eu ter acesso em tempo real para a sua documentação. Aqui dando sequência, né, pegar um exemplo aqui mais prático dessa questão do gêmeo digital. Nós temos aqui um ambiente de simulação, ou seja, saiu do ambiente de projeto de engenharia, e nós estamos aplicando nesse modelo os valores do processo real, e simulando aí para ver o que acontece com o comportamento, nesse caso aí, desse manipulador flexível. Então, já que eu tenho a engenharia e o modelo dele nesse ambiente virtual, e simulo as informações de processo para ver o comportamento dele, faz sentido, em vez de eu simular essas variáveis do processo, a gente fazer esse link direto com os sensores para eu captar o processo real, em tempo real, e ver o comportamento do meu modelo. Então, aqui é um conceito bem nítido, né, dessa interação do meu modelo, do meu gêmeo digital, eu aplicando as informações de processo em tempo real nele e vendo o comportamento. E um último exemplo aqui, numa cearia, onde eu tenho a retirada de escória, né,
Então, eu quero robotizar esse processo de retirada de escória. Então, eu tenho o meu processo com a minha panela, onde eu tenho o meu modelo matemático de todo esse processo. Ô, Vitor, dá o play aí, por favor. Aqui já está rodando, viu, Fernando? Eu acho que está parado, deixa eu ver. Aí, está rodando. Então, aqui eu tenho o meu modelo digital sendo simulado aí com as variáveis reais do meu processo. Então, eu pego a inclinação da panela real, aplico no meu modelo da panela, eu tenho a informação do nível, vou ver o que isso vai representar no meu modelo, e posso pegar e fazer a simulação dessa retirada da escória. Então, aqui eu estou pegando a parte de engenharia, o projeto em si, e aplicando os dados reais para a gente tentar ver o que isso vai acontecer nesse ambiente simulado. Então, com essa parte de simulação, a gente consegue pensar sempre em otimização, melhoria contínua, prevenção de falhas, simulações. Então, é cada vez uma maior integração e nós extrapolando cada vez mais para entender o que a gente tira de valor disso, né? Então, aqui eu dei só exemplos, a ideia aqui é despertar esse interesse e para que vocês possam pensar o que é e onde que a gente pode chegar, trazendo cada vez mais valor para o nosso dia a dia, se a gente integrar as informações de processo com o nosso projeto. Isso nas duas vias, tanto o projeto utilizando a informação da planta e a planta utilizando as informações do projeto, de uma forma bidirecional aí e colaborativa e integradas, cada vez mais integrada. Bacana, Fernando. Então, pessoal, retomando aqui, né? Então, nós falamos lá um pouco sobre engenharia, dos dados da engenharia, né, que tramitam ali, e agora nós vimos algumas aplicações práticas também na operação que estão interagindo com o modelo. E o que foi colocado pelo Fernando é basicamente esse fluxograma, né? Então, eu tenho um ambiente do Auner ali, com um repositório de dados. Quando a gente está falando de gêmeo digital, acesso à informação via modelo, seja para simulação, para monitoramento ou para estudo, em momento nenhum isso substitui o que já é utilizado dentro das plantas, tá? Isso é um complemento, isso é valor agregado. Então, eu estou acessando a informação para uma dessas finalidades via modelo. Então, aqui é uma interface, né? A interface desenvolvida aqui pela Blossom e TCS, onde nós estamos interagindo diretamente com o APS, né? Para quem não conhece, é um antigo Forge, a forma de interagir com a API da nuvem, uma abertura muito importante, né? E desse processo eu estou interagindo com a informação via mobile, aplicativo móvel, via realidade virtual, realidade aumentada. Nesse slide aqui, foi uma prova de conceito feita, né, para um dos nossos clientes, onde nós simulamos ali um PLC e dentro do modelo, o monitoramento. Pressão, temperatura, abertura do damper. Então, o conceito aqui, né, fazendo um resumo da ideia, é provocar essas informações que nascem lá na engenharia e que se perdem durante o processo. Aqui, se eu não me engano, vocês conseguem, inclusive, acessar a informação, né, desse componente. Mais uma vez, é via Forge e outra aplicação Blossom ali, para acessar dados, tá? E o último ponto que eu coloco aqui é mais uma provocação, né, sobre a imersão, a forma com que a gente está interagindo com esses dados. Aí sim passa a fazer sentido o conceito de metaverso, né? Então, eu estou envolvendo um profissional que talvez está em outro estado, em outro país, acessando aquele modelo e aquele dado de processo de operação que está lá em tempo real. Então, o intuito é otimizar o processo como um todo através dessas integrações. E aqui, para fechar, é o nosso roadmap, né? Eu vi que no chat ali tinha, inclusive, uma pergunta, e eu acho que ela está muito vinculada com isso. Então, nós dividimos em duas partes lá, né? Dentro da estratégia Blossom, quando a gente pensa no nosso roadmap,
a gente está falando aqui na massa de dados e nos produtos que a engenharia gera, tá? Isso é cuidado, ele, pelo meu amigo Ricardo Napoleão, ele toma conta do ED dentro da Blossom, então ele garante que o processo, né, obviamente junto com a equipe de PDI, Rafael, Raoni, Gabriel e a engenharia, obviamente, né? Então, eles garantem que os fluxos e os processos estão sendo seguidos. Dessa forma, eu consigo produtividade sem abrir mão da qualidade do produto. E, do outro lado, em paralelo, né, o olho no peixe, no gato, o PDI, ele trabalha aqui estruturando esse dataset. Então, aquelas informações que estavam lá dentro do modelo na engenharia, informações de construção, nós vimos um exemplo de AWP, e informações de operação, para que a gente consiga trabalhar com inovações, né? Conceito de design generativo, lá em cima no primeiro slide, eu acho que tem um artigo divulgado na Minérios e Minerais, o conceito de Digital Twins, essa prova que nós fizemos, né, de conceito, e Machine Learning. E isso tudo converge sempre para qualidade, performance e valor agregado. Então, Rayane, eu acho que eu encerro aqui. Se o Fernando tiver algum outro comentário, ou caso você tenha, né, alguém do chat, eu acho que a gente já pode abrir para Q&A aí. Ótimo, então, Vitor. Tem alguma ressalva, Fernanda? Do meu lado aqui, como eu estou muito nessa parte de operação, né, eu enxergo como fundamental, reforçando aqui de novo, até ficando repetitivo, a questão da colaboração e integração. Isso cada vez mais tem que fazer parte do dia a dia, né? E é onde a gente vai tirar mais valor e fazer o que a gente já faz hoje de uma forma diferente, né? Trazendo mais eficiência e valor. Então, aqui a possibilidade é integrar cada vez mais os processos, os sistemas e os projetos. Ótimo, isso mesmo. Quanto mais informação a gente capta, né, durante todo o processo de desenvolvimento do projeto, mais informação para ter um controle de ciclo de vida do meu projeto a gente tem, né? Então, a gente ter todo o ambiente colaborativo, ter o conceito BIM, Digital Twins, Machine Learning, design generativo, faz com que a gente tenha vantagens durante todo o processo, né, e ciclo de vida da minha edificação. Então, vamos passar um Você pouquinho falou, né? agora. Não faz sentido a gente perder informação, né? Se os dados já Exato, nascem todos lá, no outro lado aqui do processo, onde que estão esses dados? Que a gente não pode perder informação. Não faz sentido, né? Perder informação. exato, E um ponto exato. muito importante, pessoal, senão fica parecendo uma utopia também, né? Assim como todos, nós temos desafios nesse processo de aderência, de pessoas, então não tá e não vai estar em lugar algum tudo funcionando 100%, né? Senão não precisaria de nós aqui. Então nós estamos nessa jornada justamente preenchendo essas lacunas, né? Tentando conquistar mais aderência no processo, mas avançando com relação à tecnologia e inovação. Exatamente. Então vamos para algumas perguntas. Surgiram algumas dúvidas no nosso chat. Uma Opa, delas, acredito, né, que o Vitor já até respondeu aí um pouco, mas foi o Clemente. Ele questionou, né, falou que faz mais de 10 anos que trabalha com o pacote da Autodesk e queria saber qual a vantagem desse novo processo, né? Então, Vitor, se quiser responder. Ah, enquanto a gente teve aquele imprevisto, né? Eu ia até brincar que é a onda de calor que está aqui em BH, mas o escritório está em São Paulo. Então, esse é um ponto muito importante porque, como eu disse lá no início, nós passamos por um momento ali, uma zona muito turva, onde tudo era BIM, né? E todos se implantavam BIM. Isso gerou uma frustração muito grande no mercado, principalmente das empresas, né? Owners ali que investiram e não tiveram retorno. O que que é o retorno esperado? Performance, né, e qualidade. Você tem muito indicador qualitativo, mas poucos indicativos, tá? Indicadores quantitativos, desculpa. Então, por que que, respondendo agora de forma objetiva a pergunta do Clemente, esses processos, tá, Clemente? Lembrando que a gente está falando da engenharia, e um outro assunto é os dados ali de PDI. Ah, esses processos, lista de cabos, lista de equipamentos, a lista de materiais, eles foram desenhados justamente para melhorar a performance da nossa engenharia. Então, um documento lá que eu estava fazendo com um número de HH, eu continuo fazendo ele com aquele mesmo valor ou abaixo, né? Ou às vezes até um pouco mais,
mas eu estou agregando informação e garantindo integridade dela, né? Então eu deixo de interagir ali, quem está operando direto com o Excel. Então, eu acho que é nessa linha. E aí, um outro assunto é o processo do Digital Twins, né? Que não está diretamente relacionado com a, a engenharia em si, né? A engenharia não vem de Digital Twins, mas que faz todo sentido para o final, a ponta do final lá, do owner, principalmente, né? Que é quem vai usar esses dados uma vez que eles estejam íntegros. É isso. Ótimo, muito bem respondido. Temos uma próxima pergunta do Lucas Fukuda, esse aí eu conheço já de tempos. Ele questionou sobre a modelagem, se ela é feita internamente aí pela Blossom, se vocês recebem dos parceiros, como é que funciona esse processo? Geralmente, quando a gente está falando de uma planta greenfield, né, um projeto que está iniciando, nós somos uma engenharia, e eu reforço muito sempre que alguns conceitos mudam quando a gente está trabalhando com BIM, algumas ferramentas novas, né, mas o conceito da engenharia sempre o mesmo, desde sempre. Então, esse projeto, ele nasce dentro da Blossom, né, da mesma forma que eu iria fazer lá uma tubulação no CAD, eu estou roteando aquela tubulação, ou uma bandeja, modelando o equipamento, e quando a gente está falando de projetos brownfield, né, uma modificação, uma ampliação, geralmente a gente recebe ou documento de referência ou, através de captura de realidade, nós escaneamos o lugar para modelagem. Então, segue nessa linha. Ótimo. Espero que tenha sido respondido aí, Lucas. Uma outra dúvida é do Elvio, ele questionou, em um ambiente de projetista, vários clientes, cada um com um modelo de lista diferente, com os seus detalhes e peculiaridades, podemos tirar vários Excels exatamente como o cliente final quer receber? Sim, Elvin. Na verdade, uma ótima pergunta. Aqui o tempo é curto, né? A gente tem conteúdo para ficar a manhã toda aqui falando sobre eles. Então, um dos pontos que eu não abordei ali no EDA é justamente a parte da gestão dos quantitativos. O EDA, ele vai permitir que, ao invés de você tirar lá a relação de materiais direto do modelo da disciplina, você começa a interagir, nesse caso via APS, né, Forge, e eu estou lendo não só o modelo daquela disciplina, mas eu estou lendo o modelo como um todo. Então, eu estou visualizando ali em tempo real todos os quantitativos da engenharia. Eu costumo falar que é o pré-CAPEX, né? Porque eu estou pegando quantitativos, fornecimento, pecinhas que eu tenho que comprar e serviço para instalação de cada pecinha daquela. Então, como ainda está lendo isso, por consequência, o output é a lista de materiais, a PQ, né? Conforme eu tinha mostrado no exemplo ali, essa é a parte mais simples, né? Que é customizar de acordo com o que o cliente espera, com os padrões dele. É isso, Rayane. Ótimo, não combinado. Eu acho que não temos mais questionamentos. Todos que eu estou vendo aqui, estamos sem mais perguntas. De qualquer forma, qualquer dúvida, tá, que vocês tiverem durante, né, a avaliação de vocês, referente ao ambiente de gêmeos digitais, eu me coloco à disposição, o Vitor está aí também, Fernando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos contatar. Vou só deixar aí os contatos, tá? Caso vocês, quem está nos assistindo, tiver qualquer dúvida, quiser conversar mais sobre a evolução, gêmeos digitais, todo esse vínculo de BIM e IoT, segue os contatos Mapdata e meu, tá? O comercial, o suporte, nossos telefones. Eu fico aqui em Belo Horizonte, tá? Então, segue aí o meu contato e-mail, caso queiram conversar um pouquinho mais sobre isso. Acredito que Vitor e Fernando também aí, se vocês quiserem compartilhar as informações de vocês, contatos, vocês podem ficar à vontade também, tá? Combinado. Acho que tem no primeiro Quer slide, né? compartilhar aqui novamente? Para o contato, e o canal de contato fica aberto, pessoal. Eu acho que é muito importante essa troca de conhecimento no mercado, né? A gente romper aquela vaidade que existia. É isso, crescer junto e, mais uma vez, agradecer, Rayane, pela oportunidade, pela Mapdata, o Léo. Imagina. Estamos por aqui. Ótimo. Eu que agradeço pela participação de vocês, tá? Por trazer um tema muito relevante no mercado hoje, como um todo, né? Não só de arquitetura, engenharia e construção, mas que aborda aí diversos setores.
e acredito que vai ser um caminho para diversas outras empresas também começarem a utilizar esse tipo de fluxo, né? Porque temos aí diversas vantagens para isso. E, novamente, sempre que tiver disposição, né, quando vocês quiserem voltar, o Mapdata está sempre de braços abertos para Blossom, para TCS. Acho que aí é uma parceria futura de longo prazo, com certeza. Valeu então, pessoal. Ó, Bom dia. obrigado. Muitíssimo obrigada, viu, pessoal? Precisando, a gente fica à disposição e desculpa aí pela instabilidade. Tchau. Tchauzinho.